mãos em direção a esse servo de Deus, em direção a esse filho, pedindo ao Espírito Santo que nessa noite possa usar dos dons, usar do ministério, usar da palavra, para que ele possa nessa noite ser canal de cura, canal de graça. Por isso, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nós te pedimos que nessa noite o Espírito Santo seja derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, Senhor, pela graça, pela honra do Senhor. Nós queremos te pedir que nessa noite o vosso servo ministro seja usado, Senhor, seja um instrumento de cura, Senhor, seja um instrumento de libertação, meu Pai, e que nessa noite ele possa semear a palavra que germina, Senhor, assim como a palavra que vai dizer em Mateus no capítulo 13, que o semeador saiu a semear, Senhor, e parte das sementes caiu em terras boas, Senhor, que os nossos corações nessa noite sejam terras boas, Senhor, solo fértil, para que a tua palavra possa produzir fruto, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, que nessa noite ele possa ser envolto pelo teu Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Querida irmã, uma boa noite para você. Que bom que você veio a este grupo de oração. Estou vendo os rostinhos novos ali. Deus seja louvado. Deus dê a graça da perseverança para vocês. Eu não me lembro daqueles rostinhos ali. Glória a Deus, né? Alguns já conhecidos, né? É sempre uma alegria. E não por acaso hoje, né? O tema do nosso grupo de oração: alegrai-vos sempre do Senhor. Pois saibam que sempre que eu venho aqui a Monsenhor pregar, é motivo de muita alegria para mim, família. Motivo de muita alegria mesmo, né? É um sentimento que não só eu tenho, mas os outros irmãos lá de Mariana que vêm pregar também adoram vir pregar aqui, viu, Andrés? Então, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Amém, queridos? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Vinícius. Sou casado, sou pai do Augusto, fez aniversário semana passada, completou 6 aninhos, no dia 7 de dezembro. Deus seja louvado e bendito pela vida dele. Inclusive, aquele menino apressado, eu pedi para ele, na barriga da mãe dele, para ele esperar, Carol, para ele nascer no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. O menino nasce no dia 7. Nossa, muito apressado, né? Glória a Deus, dia de Santo Ambrósio. Tenho 44 anos, sou servo do grupo de oração Jesus Vive e é o Senhor, lá no bairro Colina, em Mariana. Estamos reunidos, sempre estamos reunidos lá nas terças-feiras, a partir das 19h30. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu preparava esse momento, quando eu rezava, o Senhor me trazia lembranças do meu convívio com o meu pai. E aqui eu já digo para vocês que o tema, né, da nossa pregação de hoje, o tema enigmático, é o amor de Deus.
E é impossível pregar o amor de Deus sem lembrar do nosso Pai biológico, do nosso Pai da terra. É impossível falar desse amor de Deus Pai sem associar ao Pai da terra. E aí o Senhor me trazia a seguinte lembrança. Quando eu era criança, eu sou lá de Belo Horizonte, meu pai trabalhava numa loja de departamentos no centro da cidade. Era uma loja, era uma multinacional, como se fosse hoje o Carrefour, ou as lojas americanas, uma loja muito grande. E aí eu me lembro que todas as vezes que minha mãe nos levava ao médico, ou todas as vezes que tinha ela algum compromisso ali no centro da cidade, ela passava no trabalho do meu pai para fazer alguma coisa, para dar um recado, para entregar alguma coisa, enfim. E aí eu não me lembro exatamente como era a loja, porque fazem muitos anos, mas eu me lembro perfeitamente que da porta de entrada da loja até a seção onde meu pai trabalhava, havia um corredor imenso. E todas as vezes que eu chegava na loja, eu soltava da mão da minha mãe e eu saía correndo em linha reta. E lá na outra ponta estava o meu pai esperando. E todas as vezes eu fazia a mesma coisa. Eu chegava, quando eu via que estava perto dele, eu dava um pulo, ele me segurava, me agarrava no peito deles. Todas as vezes. Tomé, eu não lembro como que era a loja, eu não lembro de nada, Ricardinho. Eu só lembro daquela linha reta, eu só lembro daquele caminho que eu fazia na direção do colo do meu pai. É só isso que eu lembro. E aí eu digo para vocês que naquele movimento de pular no colo do meu pai, eu nunca tive medo de cair, eu nunca tive medo de que ele me soltasse e eu batesse a boca no chão, quebrasse o dente, ou batesse a cabeça no chão. Nunca senti medo. Porque eu sabia que ali estava o meu pai. O recado para nós dessa noite é talvez, Tomé, para que nós voltemos um pouco a ser como crianças. Que providente, Ricardinho, o seu filho está sentado no seu colo. Exatamente, parece que foi convidado, quando a gente sai longe, gente. É exatamente essa cena, é exatamente isso aqui que precisa acontecer conosco. Nós adultos, nós precisamos voltar a sermos crianças na vida espiritual. Não é à toa que Jesus fala que o reino dos céus é de quem o acolhe como uma criança. Porque uma criança, ela é totalmente dependente de Deus. Aliás, do seu pai. Uma criança, ela não tem medo de nada quando ela está no colo do pai. A criança confia plenamente no pai. E é esse sentimento que nós precisamos ter, Andressa, a partir dessa noite. Um sentimento de confiança em Deus, de confiança nessa paternidade, na confiança desse amor, desse Deus que nos ama imensamente. Irmão, talvez você não saiba, talvez você já tenha ouvido isso, mas você talvez não tenha se convencido. Deus te ama independente de qualquer coisa. Deus te ama independente, até mesmo se você não teve o amor do seu pai da terra. Talvez você nunca tenha tido essa graça que esse menino está tendo aqui, de sentar no colo do seu pai. Talvez todas as vezes que você tentou dar um beijo no seu pai virou a cara, o seu pai virou as costas. Irmão, fica você sabendo que
vai fazer isso com você. Jamais. Fica você sabendo que toda a sua carência, toda a sua necessidade de sentar no colo do seu pai, ela é suprida pelo amor de Deus. Esse tema, amor de Deus, ele traz para nós justamente essa realidade. Lá em Jeremias vai dizer: mesmo que a sua mãe se esqueça de você. Olha só como que é complicado, uma mãe esquecer do filho. Mesmo que a sua mãe se esqueça de você, eu não me esquecerei, porque eu te amo, eu troco reinos por ti. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Então, irmão, nessa noite, pula no colo de papai do céu, senta no colo do pai, irmão, sem medo. Às vezes você aprontou, está com medo do pai chegar no trabalho e descobrir que você aprontou. Não tenha medo de Deus, irmão. Não tenha medo de Deus, irmão. Saiba que Ele vai te corrigir, sim. Eu não estou aqui para te iludir. Deus talvez vá precisar permitir alguma coisa na sua vida para te corrigir. Mas a palavra vai dizer: eu corrijo aqueles a quem eu amo. Como o Ricardinho tem que corrigir Moisés, né? E esse aqui é o Arthur. Como eu tenho que corrigir o Augusto. Como você que é mãe, que é pai, que está aqui, que tem que corrigir. Porque ama. Porque quer o bem. Porque quer o melhor. Então, irmão, eu sabia exatamente o caminho para chegar até o meu pai. Você que vem ao grupo de oração às quartas-feiras, você que lê a palavra do Senhor, você sabe o caminho. Você já sabe o caminho do amor. Não tenha medo. Confie no Pai. Amém? Pega a palavra do Senhor. Lá na carta de Paulo aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Presta atenção. Veja como essa palavra já começa. Alegrai-vos sempre do Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, isso é o que deve ocupar os vossos pensamentos. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e observaram em mim, pratiquem tudo isso, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Queridos, o Papa João Paulo II, ele tinha uma frase que é simplesmente maravilhosa. Uma frase muito pequenininha, muito simples, que diz assim: o amor
me explicou tudo. Gente, vou repetir. O amor me explicou tudo. O homem estudado como aquele homem, um homem inteligente, falava um monte de idiomas, teólogo, filósofo. Ele vira para nós e diz que o amor explicou tudo para ele. Por que eu estou iniciando essa reflexão com essa frase de João Paulo II, Carol? Porque muitas vezes, situações que estamos vivendo em nossas vidas, elas nos fazem, elas nos levam a perguntar, gente, por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus está dormindo? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está enxergando o que eu estou passando, o que eu estou vivendo? Quem de nós aqui já não se perguntou isso? E aí deixa eu dizer para você, quando essa dúvida chegar no seu coração, quando você tiver dúvidas de entender alguma coisa, alguma tribulação, alguma dificuldade, se lembre dessa frase de João Paulo II: o amor me explicou tudo. Deixa eu dizer para você uma coisa, querido e querida. Deus não vai dizer sempre sim para você e para mim, viu? Deus não vai te dar tudo aquilo que você pede. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós pedimos sem saber. Porque muitas vezes nós pedimos algo que não vai ser bom para nós. Por isso que São Paulo fala que os nossos pensamentos têm que ser puros, louváveis, e por aí vai. Os nossos pensamentos, eles têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente pede algo que vai nos prejudicar, quando a gente pede algo que vai nos fazer sofrer, Deus, como um pai que ama, Ele diz não. E o não dói, né, Tomé? Quantas vezes, cara, você teve que dizer não para Moisés e para o Arthur? Quantas vezes? Quantas vezes o meu pai teve que dizer não para mim, e aquilo me doeu, e aquilo me fez raiva, mas depois lá na frente eu compreendi que era para o meu bem. E aí eu volto na frase de João Paulo II: o amor me explicou tudo. O amor que o meu pai da terra tinha por mim me explicou tudo que muitas vezes eu não queria entender. Irmão, o dia em que nós começarmos a ter intimidade com Deus, a ter um relacionamento diário com Deus, diário, é uma coisa meio óbvia, né? Imagina eu que sou pai, se todo dia eu não tenho um relacionamento com Augusto. Eu preciso todo dia interagir com meu filho, eu preciso lá dar o alimento para ele, eu preciso dar banho nele, eu preciso perguntar como que ele foi na escola, eu preciso perguntar se ele está sentindo dor, né, Carol? Vocês concordam comigo ou não? Estou falando bobagem. Agora, se eu que sou pecador, miserável, se eu consigo sentir isso pelo meu filho, imagina o que Deus não sente por você, irmão. Então você acha que Deus lá do céu, Ele não quer que você ajoelhe igual esse jovem está ajoelhado? Você acha que Deus não quer te ouvir? É claro que Deus quer te ouvir. É claro que Deus espera o seu clamor. É claro que Deus espera a sua súplica. É claro. Na verdade, desde o momento em que sai o primeiro raio do sol do dia, Deus já cria uma expectativa imensa pela sua oração também. É aquele nome do Pai que você faz quando você levanta e agradece pela noite de descanso.
andando mais uma vez para ir para o trabalho, por ter acordado mais uma vez. A palavra que nós acabamos de ler está dizendo aqui: apresentem a Deus as suas súplicas, apresentem a Deus as suas dificuldades, apresentem a Deus as suas ansiedades. Irmão, não é que Deus não sabe, claro que Deus sabe, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele que te criou, Ele é seu Pai. É claro que Deus sabe, mas Deus quer te ouvir. Deus quer te ouvir, Carol. Deus quer te ouvir, Ricardinho. Deus quer te ouvir, Tomé. Deus quer me ouvir. Imagina eu que sou pai, aí eu vejo, meu menino é agitado pra caramba, fala pra caramba, não fica quieto, fominha de bola. Aí eu chego 1 dia, 2 dias, 3 dias, o menino está lá quieto, no canto, não conversa, de mau humor. Eu sei que tem coisa errada, mas eu quero ouvir ele. Eu vou lá assim, ó, eu vou chegar perto do Augusto. O que está acontecendo, meu filho? Eu quero que ele me conte. E Deus é a mesma coisa, Deus quer te ouvir, irmão. Deus quer esse relacionamento próximo. Deus quer intimidade, gente. Intimidade. Por que muitos têm medo de Deus? Porque não tem intimidade. Talvez começou-se ali a criar uma intimidade, e aí Deus começou a fazer algumas correções, dar uns puxõezinhos de orelha, a pessoa ficou com medo e cortou a relação com Deus, cortou a intimidade. Não, irmão, volta para o seu Pai. Faz aquele caminho, pula no colo do seu pai. Igual esse menino está aqui no colo do Ricardinho. Deus quer isso aqui, ó. E você senta no colo e que você chega no ouvido e conta para ele tudo. Deus quer fazer cafuné em você, irmão. Deus quer isso, Andressa. Deus quer fazer afago, carinho. Mas você precisa apresentar a Ele a sua realidade. Você precisa contar para Ele: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não aguento mais. Essa situação, essa realidade, Senhor, me ajuda. Eu vou contar um testemunho pessoal para vocês. Um pequeno testemunho. Antes de eu conhecer minha esposa, eu estou casado há 13 anos. Eu casei em 11 de junho de 2011. 12 anos, né? Casei no dia dos namorados. 11 de junho de 2011. Antes de eu conhecer minha esposa, eu sofri com alguns relacionamentos. Principalmente no último relacionamento antes dela. E eu me lembro que lá atrás, no ano 2000, lá atrás, no ano de 2006, quando uma moça terminou comigo, eu me lembro que a irmã Mieres, que é uma freira carmelita lá da minha paróquia, lá em Betim, na Belo Horizonte, ela disse para mim: meu filho, enquanto você não achar alguém que pense como você, você vai sofrer muito. Ela profetizou: você vai sofrer muito. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Por que vocês acham que eu sofri? Porque eu tentava resolver a minha carência do meu jeito. Porque eu não dobrava o meu joelho e não suplicava para Deus. Eu não apresentava para o Senhor as minhas angústias. Eu não apresentava para Deus, Papaizinho do céu, as minhas ansiedades. Eu queria resolver as minhas carências do meu jeito. Por isso eu sofri. Por isso muitos sofrem. Não só em relacionamentos afetivos, amorosos, mas com todo tipo de situações que a vida oferece. Nós sofremos porque nós cortamos a relação com Deus. É só você olhar para o mundo à sua volta. Olha como que a sociedade está tirando Deus da vida das pessoas. Estou mentindo? Vai na escola hoje.
vai aqui na escola, vai na escola. Graças a Deus aqui tem um presépio, né? Mas vai a alguma escola aí no centro, aí de um grande centro, vê se você pode falar de Deus para os alunos. Estão cortando a relação com Deus. E aí, voltando ao meu testemunho. A partir do momento que eu comecei a suplicar, e eu me lembro até hoje, eu estava na Santa Missa num domingo, no ano que eu conheci minha esposa, eu estava na Santa Missa Tomé, depois da comunhão, naquela carência. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais, cadê essa abençoada dessa mulher que não chega? E tem um detalhe, não sei se eu contei para vocês aqui, acho que Tomé sabe, eu fui seminarista. E eu discerni que a minha vocação era ser pai de família. E eu falava para o Senhor, eu saio do seminário, ok, mas cadê essa abençoada que não chega? E eu falei para Deus, gente, ajoelhado na hora da comunhão, Senhor, eu não aguento mais. E aí numa outra oportunidade, eu vou contar o testemunho completo, porque ele é um pouco longo, né? Mas depois eu sou, olha gente, olha que maravilhoso. Nesse mesmo dia, nesse mesmo domingo, nessa mesma hora, a minha esposa, eu estava na missa lá em Betim, minha esposa estava na missa aqui, a gente nem se conhecia ainda. Ela confirmou, ela estava na missa aqui ajoelhada, dizendo a mesma coisa para Deus, Senhor, eu não aguento mais, cadê esse rapaz? Vocês estão entendendo, gente, o que é apresentar para Deus a necessidade? Tem 13 anos, isso já fazem 13 anos. Vocês estão entendendo agora por que o Papa João Paulo estava dizendo, o amor me explicou tudo? Então, essa demora que você está sofrendo na sua vida, é o amor que vai te explicar. Sabe por que está demorando? A gente até costuma dizer, né? A gente brinca, né? Está demorando porque Deus está caprichando, né, Carol? Às vezes, irmão, não vou te iludir, às vezes está demorando porque não é aquilo que Deus quer para você. Às vezes está demorando, às vezes essa demora é Deus que está esperando você perceber que o caminho não é esse, é esse. Por isso que às vezes está demorando, porque Deus não quer nada, Deus não vai te dar nada que vai te prejudicar, Deus não vai te dar nada que vai te afastar dele. Não vai, não se iluda. Deus não vai te dar aquilo que vai te afastar dele. Seja um emprego, seja um carro, seja um marido, seja uma esposa. Aquilo que vai te levar para longe de Deus, Deus não vai te dar, porque Deus é ciumento, Tomé. Deus te ama. O amor que Deus tem por você, Jennifer, é só seu, é assim, Jennifer. Não é seu nome, querido. Josiane, o amor que Deus tem por você está escrito lá na palma da mão dele. Josiane, é seu nome, querido. Carinho, está escrito carinho na palma da mão de Deus. Aquele amor é só seu. Vocês estão compreendendo, gente? Por que João Paulo II dizia que o amor explicava tudo? Mas às vezes a demora que você está sofrendo é porque Deus está te forjando na paciência. Às vezes Deus está te preparando. Não sei. Ah, Vinícius, como que eu vou descobrir? Intimidade com Deus. Relacionamento com Deus. Como que eu descobri o que minha esposa gosta e não gosta? Tem 13 anos que eu tenho intimidade com ela. É suficiente, eu também. Dá para saber, não dá? Não dá para saber tudo, né? Porque a gente é falho, né? 13 anos, já sei do que ela gosta e do que ela não gosta. O que está faltando então para você entender qual que é a vontade de Deus na sua vida, querido? Relacionamento. Intimidade com Ele.
vida de oração? Você é daqueles que levanta e fica espantando mosquito? Porque tem gente que não faz o nome do Pai, né? Espanta mosquito. Será que você está conseguindo pegar o texto? 20 minutos, rezar um texto? Será que você tem tempo? Será que você está lendo a palavra? Pelo menos um pouquinho todo dia? São formas de criar relacionamento com Deus. Aqui é o próprio Deus escrito, gente. Aqui é Deus, ó. Deus está falando aqui. Olha, eu ouvi uma frase um dia desses, até mandei para o irmão. Por trás daquele não que Deus te deu, existe muito, muito amor. Muito amor. Eu vou dar outro exemplo, outro testemunho da minha vida pessoal para vocês. No ano de 2011 eu era recém-formado. E quando a gente forma da faculdade, né, o mais difícil é você arrumar um emprego na sua área que te pague bem, para você, né, começar ali a compensar todo o seu esforço, todo o gasto que você teve, né? E aí um dia chega uma proposta de emprego, um colega de faculdade me liga, me oferece uma oportunidade para dobrar o salário que eu ganhava no momento. Ele ia dobrar o meu salário. E com a chance de outras promoções. E aí o que eu fiz? Eu rezei. Eu pedi minha sogra para rezar. Porque eu não queria e não quero aquilo que Deus não quer para mim, gente. Eu não quero. E quando eu rezei, presta atenção nisso, querido e querida. Quando eu rezei, Ricardinho, quando eu rezei, Carol, e pedi a Deus uma palavra, Deus me deu o Salmo 142, eu acho. Eu não lembro dele todo, não. Mas eu lembro de um trecho. Sabe o que dizia? Armaram uma armadilha para o meu cérebro. Vocês acham que eu fui? Até hoje eu não sei o que podia ter acontecido se eu fosse, mas Deus sabe. Você está entendendo por que Deus não te dá tudo, querido? Está entendendo por que Deus não te dá tudo? Porque Deus não quer que você se afaste dele. E aí, quando eu saí para trabalhar, eu estava no ponto do ônibus no celular, qual era a minha sogra. Tinha acabado de rezar, tinha acabado de rezar e falou para mim, não vai. Eu falei, amém, sim senhora. Eu vou deixar, não vou. Estão entendendo por que o não de Deus muitas vezes é importante? E aí, para a gente finalizar, eu queria dizer para vocês que ficou muito forte no núcleo a palavra medo, né, Andrés? Não tenha medo do não de Deus. Sabe quando o filho está ali querendo pedir o pai para sair, mas está com medo que o pai fala não? Né, cara? Acontece, né? Às vezes eu quero pedir alguma coisa para o pai, mas estou com medo de falar não. Não tenha medo disso, não. Porque se eu falar não para o meu filho, Augusto, eu sou miserável, pecador, eu posso errar. Deus não vai errar, irmão. Se Deus falar não com você, Andrés, Ele não vai errar. Não vai. Pode ter certeza. Deus mandou Jonas pregar em Nínive, porque o povo estava afundado no pecado. O que Jonas fez? Jonas pegou um navio e foi para o outro lado. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora, para a gente não criar um espírito egoísta, Ricardo. Deus corrigiu Jonas. Deus permitiu, Deus mandou uma tempestade, Jonas teve que pular no mar. Deus permitiu que Jonas fosse engolido pela baleia. Presta atenção, raciocina comigo.
Deus permitiu que Jonas vivesse uma solidão, um deserto de 3 dias dentro da barriga daquela baleia. E muitas vezes é o deserto, a secura que muitos de nós estamos vivendo. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus corrige a quem Ele ama. Depois que a baleia vomitou Jonas, o que vocês acham que Jonas fez? Jonas obedeceu, Jonas pegou o caminho certo. Agora, olha a chave desse raciocínio, irmãos. Vocês acham que Deus fez isso porque Deus amava só Jonas? Não, Deus fez isso, Ricardinho, porque Deus amava aquele povo que Ele não queria perder. Pode aplaudir o Senhor. Deus te ama, Deus ama a todos. Então, às vezes, o não que Deus está dizendo para você, Tomé, às vezes o puxão de orelha que Deus está dando em você, Jennifer, é porque Ele ama outras pessoas. E se você se afastar da presença dEle, outras pessoas vão deixar de conhecer a Deus. É isso que vai acontecer, Tomé. Por isso que Deus não deixou, por isso que Deus perdoou Jonas, por isso que Deus corrigiu Jonas. E a palavra diz que o povo fez penitência, o povo se arrependeu dos pecados e foi salvo. Gente, Deus usou de Jonas. Vocês estão entendendo por que o amor explica tudo? Ah, Senhor, eu não entendo, eu sou tão bom e o Senhor não me dá isso. O amor explica tudo, vai entender. Deus faz questão de te ouvir. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer te ouvir. Deus quer criar com você nessa noite um relacionamento, uma intimidade. Na verdade, Deus quer recriar, né? Porque Deus já criou, quando Ele te criou, Deus já criou um relacionamento. Mas você e eu, pelo nosso pecado, nós rompemos com esse relacionamento. E olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Se Deus fizesse sempre a nossa vontade, se Deus dissesse sempre sim para nós, possivelmente muita coisa ruim aconteceria conosco. Tem coisas que Deus não permite que nós vejamos, para que a gente não sofra ainda mais. Eu vou terminar citando uma canção do Roberto Carlos. Citando, não vou cantar não, tá, gente? Essa música chama Traumas. Pesquisem no YouTube, escutem com calma. Essa canção o Roberto escreveu contando um pouco da relação que ele tinha com o pai dele. E aí tem uma coisa que eu acho interessante demais. Ele diz na canção que o pai dele escondia certas situações para que ele não sofresse. E um trecho da música, o Roberto conta que um dia ele estava com febre. E o pai dele, né? Não querendo dizer o que realmente ele tinha, o pai dele dizia que aquilo ali eram anjos que estavam perto dele, estava sentindo calor, né? Você cantou a música do anjo aqui na animação, né? Olha o que a canção diz. Meu pai falou dos anjos que eu conheci, no delírio da febre que ardia, no meu pequeno corpo que sofria sem nada entender. Hoje ele entende que o amor explicou tudo. Pergunta para um pai que tem uma criança com câncer, se ele conta para a criança realmente o que a criança tem. O que ele faz? Ele maqueia a situação, não é? Por amor. Deus não nos engana, viu, querido? Mas Deus não permite que nós vejamos algumas coisas para que a gente não sofra mais. Amém? Fica de pé em nome de Jesus e vamos rezar. Vamos abrir o coração então para o Senhor. Vamos pedir ao Senhor a capacidade de se relacionar com Ele.
Vamos pedir ao Senhor que tire de nós esse medo, que tire de nós o medo. Feche seus olhos, irmão, em nome de Jesus. Peça ao Senhor que tire o medo que você tem de sentar no colo do Pai. Peça ao Senhor agora que vai tirando o medo que você tem de pular no peito de Deus. Você criou uma barreira, talvez por causa do seu pai da terra, talvez seu pai era ignorante, talvez seu pai era violento, não importa, Deus te ama e Deus quer hoje que você sente no colo dele. Deus quer hoje que você vire o rosto, porque Ele vai te dar um beijo no rosto, porque Ele vai fazer um afago em você, porque Deus vai fazer um cafuné em você, porque Ele te ama. Se Deus puxou a sua orelha, se Deus teve que te dar um tapinha no bumbum, uma chinelada, agora Ele vai colocar ali um remedinho, agora Ele vai colocar ali uma pomadinha, porque Ele te ama. A correção é necessária, mas Deus te ama com um amor infinito, com um amor incondicional. Irmão, irmã, entenda isso. O amor de Deus, o amor que Deus tem por você, não depende da sua santidade, não depende das coisas que você faz. O amor de Deus é graça dele. Toma posse desse amor, deixa essa canção entrar no seu coração, irmão, mas que essa canção abra o seu coração e te convença da intimidade, e te convença do relacionamento, que essa canção te convença a abrir o coração, a apresentar para Deus as súplicas. Você que tem tentado resolver do seu jeito, não, apresenta para Deus: Senhor, o que é que eu faço? Me mostra o caminho, Senhor, porque eu quero pular no seu colo. Eu não quero o colo do mundo, eu quero pular no seu colo, Senhor.